tudo bem? Você está no canal Aloxi. Eu sou Silvana Barbosa e hoje nós vamos falar sobre os 4 pilares da educação. Se você gostar do nosso conteúdo, compartilha, se inscreve no canal, participe, dê sua opinião. Então vamos lá. Os 4 pilares da educação, eles são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Quando que aparecem esses 4 pilares da educação? Ele não é uma questão brasileira, ele é uma questão mundial, né? Então, a partir de um documento da Unesco de 1999, produzido pelo professor político e econômico francês Jacques Delors, ele fala sobre um tesouro a descobrir. Esse é o nome do documento, o nome do livro. E dentro desse documento traz a ideia desses 4 pilares. O que são pilares? Pilares são estruturas que seguram alguma coisa, né? No caso, uma residência, uma casa, uma construção. No nosso caso, a educação. Então, seriam os 4 pilares que segurarão a educação no século XXI. Como ele foi feito em 1999, imagina isso aí que a partir de 2000 até 2100, vamos pensar assim, esses seriam os 4 pilares da educação, ou 2000 até onde esse documento surtir efeito. Esses pilares, eles não podem ser substituídos, ou você ter 2 ou 3, não tem aquele que é mais importante. E ele também, ele é sequencial, mas não significa que um seja mais importante que o outro, né? A gente teria então o primeiro, que é o que nós vamos trabalhar hoje, que é conhecer. Então, aprender a conhecer, e os outros, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, nós vamos estar trabalhando dentro do mês de março. Então, durante todo esse mês, nós vamos estar trabalhando esse tema dos 4 pilares da educação, todas as quartas-feiras aqui no canal. Bom, então vamos lá. Quando ele coloca, né, o nome do documento, um tesouro a descobrir, ele está falando a partir da individualidade das pessoas. O que a gente tem que descobrir dentro de cada pessoa? É esse tesouro que ele coloca, né? Então, a partir desses 4 pilares, a gente tem que entender o estudante, o ser humano, a pessoa, como um aprendiz. E ele pode estar aprendendo uma série de coisas, ele tem os seus próprios conhecimentos e as suas próprias habilidades, então ele vai estar valorizando muito essa questão da individualidade e do potencial de cada um dentro dessa teoria que é abarcada pelo mundo inteiro a partir da Unesco. E no Brasil, assim que foi colocado esse documento, ele já foi inserido na nossa sociedade. A gente já estava saindo da Constituição de 88, então nós estávamos com a Constituição Cidadã, então 10 anos depois aparece esse documento que ele é inserido e abarcado aí na nossa LDB de forma muito tranquila e muito natural no nosso país. Então, como eu falei, você vai estar despertando esse tesouro que tem dentro de você através do quê? Através das inteligências múltiplas, né? Das inteligências emocionais. Então, cada pessoa tem a sua própria inteligência e o seu próprio caminho a seguir. Porém, na nossa sociedade, a gente acaba na escola valorizando alguns saberes. A gente pega os saberes na área de matemática, na área de escrita, e aí a gente acaba esquecendo os saberes na área de relacionamento, saberes na área da arte, na área da educação física. Então, a sociedade, ela tem valorizado alguns saberes em detrimento a outros. Então, nessa nova visão de ver a escola e ver a sociedade, todos os saberes são importantes. E se todos os saberes são importantes, eles têm que ser valorizados e qualificados de forma adequada, senão a gente acaba criando aí uma situação não adequada. Então, vamos para o primeiro pilar, né, da educação, se é que a gente pode estar colocando como desta forma, que seria aprender a conhecer. Tá, então o que é aprender? Aprender é algo que você vai estar inserindo dentro do seu conhecimento. O aprender, ele pode ser de forma espontânea, mas como a gente está falando aqui em escola, ele tem que ser uma forma direcionada. Então, a gente vai aprender a conhecer. Conhecer o quê?
Conhecer tudo que a gente tem para conhecer, mas tudo que a gente tem para conhecer é muito. Se a gente for pensar que a gente está na era do conhecimento, é impossível conhecer tudo, com certeza. Hoje é impossível conhecer tudo. Então a gente tem na escola uma cultura geral, né, um básico para se conhecer, e aí cada pessoa depois vai estar elencando para estar conhecendo coisas mais de acordo com o que ela gosta, a partir dos princípios e das habilidades que ela tem. A gente precisa conhecer o mundo que nos rodeia, isso é importante. Para quê? Para que a gente possa conviver e viver nele. Então, a gente parte primeiro do princípio, né, da nossa sociedade, no caso, os alunos menores, a sociedade que está ao seu entorno, ao seu redor, e aí a gente acaba entendendo todo esse processo social e aí a gente vai ampliando o nosso conhecimento. E esse conhecimento que está trazendo a Unesco agora não é um conhecimento só escolar, não, é o conhecimento para a vida toda. Por que para a vida toda? Porque a gente sempre está aprendendo, né? Nessa nossa sociedade, a aprendizagem que ela é uma coisa que vai acontecer até sempre, porque os conceitos eles estão sendo modificados e mudados a cada dia. Então, o que hoje é, amanhã não é mais. O que hoje é um conhecimento, amanhã ele passa a ser ultrapassado. Uma tecnologia nova hoje, daqui a algum tempo, ela também estará ultrapassada. Então, esse conhecer, aprender a conhecer, ele é durante toda a vida. E durante toda a vida, você precisa estar dando à sociedade uma forma de estar se reciclando esse conhecimento, né? Através de cursos, através de faculdades, através das próprias empresas, que esse conhecimento não aconteça só na fase estudantil, e sim que ela aconteça em todas as fases da aprendizagem humana, em todas as faixas etárias, tanto dos mais jovens quanto das pessoas mais velhas. É muito importante, quando a gente fala em aprender a conhecer, o professor estimular a curiosidade intelectual do aluno. Hoje em dia, qualquer aluno consegue ter muito fácil acesso à internet, né? É uma coisa simples, então é muito importante que o professor, ele desperte essa curiosidade no aluno, para que ele possa estar tendo autonomia e possa estar aprendendo, né? E sendo disciplinado e tendo uma gestão de aprendizagem pessoal, onde ele tem autonomia de aprendizagem. Isso é muito importante, desenvolvendo essa curiosidade intelectual. Porém, é importante também que o professor se atenha a ensinar esse aluno a buscar as informações em lugares seguros. Por quê? Como a internet é um lugar amplo, né? Nós temos lá sites que são extremamente sérios e que colocam todo o conhecimento científico, e nós temos alguns sites que são fake news em cima de fake news e produzindo fake news. Então as pessoas elas precisam criar essa habilidade de saber o que é verdade e o que não é verdade. Para que isso aconteça, ela tem que ter noção de conhecimento científico. É muito importante que a pessoa ela tenha um mínimo noção, a mínima noção, desculpa, do que é científico e do que é simplesmente o achismo. A gente não pode ficar na ideia do conhecer no achismo, senão a gente não vai estar aprendendo, né? Aprendendo a conhecer através do achismo. Não, precisa-se ter algo que seja marcado pela parte científica. Então, é muito importante que você inicie com a criança desde a pré-escola, né, a noção científica. Isso é assim fundamental em todas as disciplinas, não só em uma ou outra, né? Então, em ciências, em matemática, em língua portuguesa, em história, é importante que o aluno entenda como que são construídos os saberes. Porque se o aluno consegue entender como são construídos os saberes, provavelmente ele vai ter mais afinidade com os conteúdos científicos. Então, sabe aquela experiência que a gente faz lá na pré-escola, com o algodão, o feijãozinho, que a criança aprende a perceber como que se dá a germinação? Então, ali a criança aprende que existe uma forma onde se descobre como que se produz o feijão ou qualquer outro vegetal. Então, a criança precisa entender que algumas coisas, elas são reais e passam por processos científicos.
Dentro da história, a mesma coisa, né? Tem algumas coisas que são fatos históricos, e o fato histórico não é o que eu acho ou o que você acha, mas sim o que foi estudado através de documentos, através de pesquisa, através de séries de estudos, anos e anos de estudo, e aquilo foi compilado e colocado dentro de um conteúdo para ser estudado. Então, é importante que os alunos percebam isso. Então, o professor tem que ter essa seriedade de mostrar que os conhecimentos, os científicos estão dentro da escola e eles têm que ser respeitados, para que o aluno possa, quando tiver a sua autonomia de pesquisa, ele pesquise com base em dados científicos e não em simplesmente achismo, sabendo que tudo que hoje é colocado como uma verdade científica pode ser questionado, pode ser mudado, com certeza, mas a partir de quê? De novos dados científicos, de novas pesquisas, de novas informações. Então, isso é muito importante que se coloque para o aluno e que ele se aproprie desse conhecimento. Se o aluno não se apropria desse conhecimento, ele começa a achar que tudo que acontece é meio que achismo, então é assim porque é assim, está no livro, então é assim, a gente sabe como ele foi construído. Então, cabe aí ao professor da nossa geração, os professores que estão atuando hoje, deixar muito claro como que chegou-se àquele determinado assunto ali no livro didático. Né? Como que se sabe que aquilo é daquele jeito? Foi a partir de pesquisas. Como foram feitas essas pesquisas? Quais são os sites que trazem as pesquisas adequadas? Quais são os sites que só são achismo? Né? Geralmente a gente orienta que o aluno pegue sites ligados a faculdades, a universidades, que ele vai ter maior segurança. Então é importante nessa expectativa do pilar que a gente tenha isso muito claro, né? Não ficarmos dentro do achismo, porque o achismo ele acaba confundindo realmente as pessoas. Então é importante que a gente faça observações, comparações, estatísticas, análises em todo o processo educacional, desde a pré-escola, né, como eu falei com a experiência do feijãozinho, até chegar no ensino médio ou na universidade, que aí você já vai estar realmente fazendo esses trabalhos científicos para que o aluno entenda que aprender é um processo, né? E aprender a conhecer é um processo que realmente determina como que ele vai agir lá na frente. Se ele aprendeu, se ele conheceu, ele vai usar aquele conhecimento a favor dele e a favor da sociedade. Como nós estamos numa sociedade, acaba que o individual e o coletivo vão estar juntos e misturados. É muito importante que o aluno aprenda, então, a pensar, né? Vamos pensar um pouquinho. Nosso aluno está aprendendo a pensar, mas aprender a pensar não é achismo. Então, eu acho que essa situação fica muito confusa hoje na cabeça de muita gente. Acredita que aprender a pensar é achar o que quiser. Não, isso não é aprender a pensar. Aprender a pensar é você ter a sua opinião, observar o que está acontecendo naquela situação e aí a partir dali ter uma crítica em cima e ter um pensamento em cima de um pensamento que já foi feito. Então, aprender a pensar é um desafio muito grande que a gente tem hoje na sociedade. Né? Se a gente tivesse uma sociedade que pense realmente, a maior parte dos fake news eles não existiriam, porque as pessoas não se deixariam levar por qualquer conversa, por qualquer situação. Elas teriam seu pensamento e um pensamento crítico. Esse aprender a pensar, ele vai trazer autonomia, né, para pessoa em questão e ela vai se transformar num eterno aprendiz. Ela sempre vai estar construindo o seu conhecimento, ela sempre vai estar aprendendo, ela sempre vai estar conhecendo novas coisas, novas formas de pensar o mundo, novas tecnologias, porque ela vai conhecer e vai conhecer e vai conhecer. Né? Bom, então esse é o primeiro pilar, né, da educação, entre os 4. E na próxima semana, na quarta-feira que vem, nós vamos estar trazendo o aprender a fazer. Então, se você gostou do nosso canal, se você gostou do assunto de hoje, esteja com a gente na próxima semana, que aí a gente vai estar falando sobre o aprender a fazer.
Até semana que vem aqui no canal Aloxi.